Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente tem muito livro para conversar e hoje a gente tem dicas de 10 livros para você compor a sua biblioteca feminista. Então se você quer ler mais sobre feminismo, quer pegar o ano de 2022 para entender mais sobre feminismo, fica aqui nesse vídeo e já aproveita para entender aí as nossas referências, conversar um pouquinho sobre as nossas referências e formar a tua bibliotequinha feminista a partir de hoje, a partir de 2022. Bora? Lá? Bom, se você está chegando aqui pelo canal agora, já peço para você se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo e se você gostar do conteúdo, compartilhe aí com quem você conheça e que goste e queira entender mais sobre feminismo. Se por acaso eu falar alguma obra que você goste demais e que não esteja entre as que a gente está listando aqui, pode deixar aqui nos comentários que a ideia é a gente compartilhar mesmo. Acho que sempre que a gente fala de feminismo, a gente precisa ter isso em mente, que a ideia é a gente compartilhar, a gente conversar para a gente ampliar o nosso conhecimento, ampliar as nossas experiências, entender das experiências dos outros. Então, fiquem tranquilos e tranquilas para me indicar referências para a gente conversando aqui. Peguei por ordem por várias ordens. Eu fui pegando tanto as que eu acho mais importantes, teoricamente, as que já são meio que base, assim, né, são fundamentais para o feminismo, mas também peguei as que foram mais importantes para mim aí de um jeito pessoal. Então, a partir de que momento que eu começo a entender sobre feminismo, a gente tem alguma obra aí que vai acabar influenciando nessa trajetória. Então, eu tenho critérios aí pelos quais, e a partir dos quais eu escolhi a listinha das obras que a gente vai falar aqui. E eu vou considerando isso para quando a gente for conversando. A primeira que eu vou pegar, estão todas aqui no meu colo. Gente, eu não sei se vai parecer que eu tô suando aqui, mas aqui tá muito calor, então talvez apareça que eu tô me derretendo aqui no vídeo. E é isso mesmo, tô derretendo, porque tá muito quente. Primeiro que eu vou indicar esse aqui, que é o Feminismo em Comum, para todas, todes e todos, da Márcia Tiburi. Eu começo com esse aqui porque ele provavelmente é o mais facinho para entender feminismo. A Márcia Tiburi organiza o livro, esses livrinhos de bolso, assim, pequenos, sabe? Pela editora Rosa dos Tempos. E a Márcia Tiburi, ela pega temas centrais aí para falar de feminismo, trabalho, exploração sexual, aborto. Então ela pega várias pautas, várias pautas. Temos 17 capítulos, então temos 17 temas, assim, que ela acaba pensando aqui. Numa linguagem muito simples, numa linguagem muito conversando, sabe? E eu acho isso muito legal. E para quem está começando agora a entender sobre feminismo, o Feminismo em Comum pode ajudar pra caramba por conta do nível de linguagem, da amplidão, da amplitude dos temas que ela acaba abordando aqui. Então se você está começando, está chegando agora nesse tema, comece por esse aqui, que além de ser um livro baratinho, também é um livro fácil aí pra gente entender. A gente parte de um bem facinho para um bem complexo, assim, de uma hora para outra. O segundo que eu vou indicar é esse aqui, claro, O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, que é um livro, pessoal, com quase 1000 páginas. Temos 934 páginas dos 2 volumes de O Segundo Sexo, mas se você já tá aí mais fluente nas leituras feministas, se você já está começando a ler mais sobre isso e aprofundar seu conhecimento sobre isso, não dá para passar sem ler Simone de Beauvoir, nem que seja alguns trechos. Por que eu digo isso? Ela organiza aqui nessa obra 2 volumes e principalmente ela organiza antes de cada volume uma introdução apresentando cada um dos volumes. Se você ler só as introduções, você já aprende muita coisa. Então, assim, se você não está aí disposto ou disposta a ler quase 1000 páginas, não tem problema, dá para ler Simone de Beauvoir sem se arriscar tanto. Dá para você pegar só as introduções, que são curtas, e já dá para ter um panorama bom aí do que a autora está discutindo. É melhor do que falar, não vou ler nada, porque eu não vou ler 1000 páginas. Então, se for para escolher alguma coisa para ler aqui do livro, lê a introdução de cada volume, que já está aprendendo muita coisa aí. E claro, em setembro do ano passado, setembro de 2020, aliás, temos uma sequência de vários vídeos aqui do Segundo Sexo. Eu vou deixar aqui na descrição, então se você quiser acompanhar a conversa que a gente teve, temos vários vídeos sobre o Segundo Sexo e que, modéstia à parte, a gente tem um trabalho bem feito aí no que diz respeito a essa obra especificamente, porque foi muita pesquisa, foi muita leitura para além do livro, foi muito entendimento da vida da Simone, dos temas que ela discutia, do momento histórico que ela escreveu. Então,
Se você de repente quiser acompanhar os vídeos, tá aqui o link nos comentários. Depois a gente vai para uma das minhas escritoras feministas preferidas. Eu já vou pegar todos dela que estão aqui. Tinha mais um, peraí. Aqui. Temos 2 da Bell Hooks. E Bell Hooks faleceu recentemente, deixou uma obra muito, muito importante. Eu gosto muito das obras da Bell Hooks porque ela tem algumas características que eu acho muito legais. Primeiro, ela escreve muito maravilhosamente bem, assim, então ela escreve, assim como a Marcia Tibura, ela escreve como se estivesse conversando, e isso é uma coisa importante para ela, porque ela queria pensar no feminismo. Ela fala num dos livros que ela queria pensar num feminismo que a pessoa que estivesse lendo no banco de ônibus estivesse lendo, que a pessoa que não tem escolarização, muita escolarização, conseguisse ler. Então ela fala de um feminismo que fosse acessível para o máximo de gente possível. Então ela fala aí de um feminismo que não seja necessariamente só o acadêmico. Claro que ela não está desvalorizando a teoria feminista, a crítica feminista, ela fala da importância disso também, mas ela também fala que se é importante a gente ter uma teoria sólida sobre feminismo, também é importante a gente ter um feminismo que chegue na população, para que essa população também possa se beneficiar, essas mulheres, por exemplo, possam se beneficiar das questões de emancipação, das discussões feministas. Então, eu gosto de várias coisas aí na Bell Hooks. Vou indicar esses 2, os 2 tem vídeo aqui discutido. Esse aqui, que é o Ensinando a Transgredir, a educação como prática da liberdade. Uma coisa maravilhosa que tem aqui nesse livro é o fato de que ela faz pautado, aí, boa parte desse livro é pautado na obra do Paulo Freire, olha só. Então a Bell Hooks foi aluna do Paulo Freire, e o Paulo Freire tem uma pedagogia da libertação, e a Bell Hooks fala dessa pedagogia da libertação para pensar na educação de meninos e meninas numa forma que seja uma educação emancipadora, uma educação transformadora, uma educação revolucionária. Então, se a gente quer educar as crianças para a liberdade, aliás, se a gente quer ter uma sociedade mais livre, a gente tem que pensar necessariamente no papel da educação das crianças. Não dá pra gente querer só libertar o adulto, mas depois que essa mentalidade, depois que essas ideias, ou depois que essas formas de dominação já estão instituídas na cabeça do sujeito, é muito mais difícil de pensar numa libertação. Só que se você pensa nessa educação libertadora a partir da infância, a gente já tem um outro caminho e a gente já tem uma outra conversa. O outro livro que eu gosto bastante dela, esse aqui, Teoria Feminista, ela vai pensar aí num feminismo negro, ou num feminismo que parta da margem ao centro. Essa educação é bastante relevante, ou essa conversa, aliás, é bastante relevante, porque quando a Bell Hooks está escrevendo, ela é muito novinha. Então ela produz sua primeira obra, ela tem 19 anos, se eu não me engano. E ela escreve no momento em que a gente está ali no auge do feminismo branco, e no momento em que o feminismo branco não dividia, em que as mulheres que estavam aí no topo do feminismo não dividiam o protagonismo, fosse com as mulheres negras, fosse com as lésbicas. Então a gente tinha aí um grupo de mulheres de classe média alta, ou mulheres ricas, heterossexuais, ou mulheres que estavam pesquisando as mulheres, né, um feminismo acadêmico. Então essas mulheres que ocupavam lugares de privilégio estavam pensando o feminismo, e quando chegavam esses grupos minorizados aí querendo conversar também, as trabalhadoras, as negras, as lésbicas, queriam estar aí conversando e falando sobre as suas pautas, falando sobre as suas opressões, as mulheres davam chega pra lá e continuavam aí belas e maravilhosas com seu protagonismo. E a Bell Hooks vai falar que não é assim que a banda toca, que se a gente quer falar sobre evolução, sobre transformação, a gente precisa conversar com todo mundo. E ela vai contando aqui a história de como que isso foi sendo construído nos Estados Unidos. Então, como que ela e outras pensadoras foram contribuindo para que esse cenário fosse sendo modificado. Então, é uma obra também bastante importante, porque conta boa parte da história do feminismo negro estadunidense. Feminista contemporânea mais revolucionária que a gente tem, provavelmente essa aqui, é a Judith Butler. Judith Butler é uma filósofa e ela escreve essa obra, O Problemas de Gênero, para pensar no feminismo, mas para pensar no gênero, né, antes do feminismo, de uma forma muito mais ampla que a gente já tem anteriormente, ou pelo menos uma perspectiva diferente. Não sei se mais ampla é a palavra mais correta, mas aqui dentro dessa obra, a Judith Butler vai mostrar de que maneira que são construídas as nossas opressões
principalmente a partir dessa ideia pensando aí nas questões de heteronormatividade, por exemplo. Então ela pensa como que a gente se forma dentro da sociedade para depois a gente querer construir uma praxis libertadora. E a Judith Butler, ela vai dizer que se a gente não construísse verdades em relação ao sexo, por exemplo, então uma menina precisa se comportar necessariamente dessa forma, um menino precisa se comportar necessariamente dessa forma, e o homossexual, por outro lado, quando ele está em sociedade, a gente meio que já espera um determinado comportamento desse sujeito. Então ela vai mostrar que a gente estabelece muitas normas para esses sujeitos, e o que ela quer interrogar aqui é de onde que vem essas normas, por que necessariamente a gente constrói essas verdades e quais são as bases para construções dessas verdades, assim. Então ela constrói uma filosofia aí bastante transgressora e que vai na contramão de muita coisa que está sendo discutida, inclusive em relação ao pensamento feminista. Então ela vai questionar aí boa parte da tradição feminista e boa parte do pensamento feminista para cunhar aí uma filosofia que pense num feminismo como uma subversão aí da identidade. Então, por que a gente precisa continuar aceitando as coisas que estão dizendo pra gente aceitar, se a gente já tem material para poder dizer que as coisas são diferentes, assim, principalmente no que diz respeito a esses conceitos chaves aí de feminino e de masculino. Então, se você pensa aí num feminismo muito mais transgressor, eu já te sugiro ler Judith Butler. A questão da Judith Butler é que ela é muito difícil de ler. A gente tem Bell Hooks, a gente tem a Marcia Tiburi, que são tranquilinhas aí pra gente conseguir acessar o pensamento delas. A Judith Butler, a gente termina de ler o parágrafo com aquela sensação que a gente é analfabeto, assim, porque ela é difícil mesmo. E as obras contemporâneas dela estão cada vez piores, assim. Então já separa aí, se você quiser ler, já separa um bom tempo para ler leituras complementares, para ler outras coisas, ler discussões sobre a obra, que isso com certeza vai te facilitar para você entender pelo menos uma parte aí do feminismo, do problema de gênero. Se você leu, deixa aqui o que você acha, me conta aqui o que você acha, porque cada vez que eu pego para ler, cada vez eu apanho. Também gosto bastante do mito da beleza. A Naomi Wolf, ela tem umas opiniões contemporâneas um tanto quanto contraditórias. Também apresentou uma pesquisa aí um tanto quanto contraditória, também é sobre feminismo. Ela andou aí com um discurso meio negacionista, então a Naomi Wolf não é alguém que eu leria hoje as obras mais contemporâneas dela, principalmente porque por conta dessa fragilidade aí das referências e do método de condução das pesquisas dela mais contemporaneamente. Mas eu gosto muito do mito da beleza. O mito da beleza, ela vai mostrar pra gente como que a gente, né, como que as mulheres, elas têm a beleza como ideal aí a ser alcançado e como que isso limita a gente. Então ela vai dizer que a mulher, durante muito mais tempo da vida, que o homem está preocupado aí com a sua aparência, está preocupado com a sua parte estética e que isso necessariamente rouba tempo dessa mulher. Não só rouba tempo, porque a mulher que quer se manter bonita, ela está pensando aí em trabalhadoras que têm condição de bancar tratamentos estéticos, a mulher que quer se manter dentro de um padrão de beleza, precisa investir grana em tratamento, precisa investir grana em cirurgias estéticas e tudo isso aí é grana que essa mulher deveria estar usando para outra coisa e é uma grana que o homem está usando para outra coisa. Então ela vai mostrar pra gente o quanto que esse ideal de beleza que a gente tem limita as mulheres de uma forma muito absurda e como que muitas vezes as próprias mulheres meio que compactuam com isso, o quanto que se alguém tem que tentar modificar esse cenário é a gente, porque não adianta a gente achar que o homem vai revolucionar isso de uma hora para outra. Então ela vai falar sobre como que isso vai influenciando aí em absolutamente muita coisa do nosso comportamento. Temos aqui Gênero, Patriarcado e Violência. Esse aqui é meu xodózinho, assim, a Eleia de Safiotti, uma socióloga brasileira, e eu gosto muito dela. Temos vídeos sobre ela aqui no canal já, alguns vídeos, aliás. E ela pensa na condição da violência, nessa obra especificamente. Ela vai pensar na violência no Brasil partindo muito assim de uma realidade sul-americana, de uma realidade brasileira. Então, por que isso é importante? Muitas vezes a gente pensa no feminismo e quando a gente pensa em feminismo, a gente pensa na Judith Butler, na Simone de Beauvoir, a gente pensa num feminismo que venha de fora
e que vai ajudar a gente a entender alguma coisa aqui. E a Eliette Saffioti não, ela vai mostrar que a gente tem material para elaborar uma análise, uma teoria feminista. A gente tem material para pensar no feminismo a partir da nossa realidade. A condição de violência que a gente tem aqui é diferente dos outros lugares. Então, a violência contra a mulher, a violência contra a criança, então são violências que a gente tem aqui no Brasil e que não necessariamente é igual, se manifesta da mesma maneira que em outros lugares. E isso é muito importante porque se a gente pega uma teoria e quer aplicar aqui dentro da nossa realidade, não necessariamente vai dar certo, porque a gente está falando de espaços diferentes. E a Eliette Saffioti, ela vai mostrar que a gente precisa pensar aí na condição da mulher, na condição da criança, para a gente tentar entender como que o patriarcado influencia aí nas relações de gênero, por sua vez implica nos números da violência que a gente tem aqui no Brasil. Continuando, vou pegar um bem tranquilinho aqui agora para contrapor. Temos esse aqui, que é O Livro do Feminismo, que é pela Edições da Globo Livros. Esse livro aqui eu acho ele muito legal, porque não necessariamente a gente precisa ler linearmente, então não é um livro que a gente vai pegar e ler de cabo a rabo, necessariamente, fora que é um livro que vem bastante ilustrado, assim, então para quem quer entender aqui sobre feministas, para quem quer conhecer sobre pautas feministas, para quem quer conhecer sobre as nossas bandeiras. Então a gente tem muita coisa que vai sendo apresentada aqui nesse livro, de maneira que a gente pode pegar, tá, sei lá, tô interessada no feminismo em 1970. A gente vai lá para esse momento histórico, a gente consegue acompanhar isso. Ou eu quero entender sobre aborto, então eu vou lá para a página que for falar sobre aborto e vou ler sobre isso. Então é um livro que permite aí uma leitura muito não linear, e isso é bom para quem quer entender coisas específicas e não necessariamente pegar um livro todo e ler já de uma tacada só. Vou talvez para o livro que eu tenha mais afeto assim, em relação ao feminismo, que é esse aqui da Virginia Woolf, que é Um Teto Todo Seu. Aliás, esse aqui foi o segundo livro discutido aqui no canal, e eu gosto muito desse livro porque foi por meio desse livro que eu comecei a me interessar pelo feminismo. Eu estava numa disciplina de graduação e uma professora pediu pra gente ler alguns capítulos. Então ela pediu primeiro um capítulo, depois outro. E eu ia me identificando muito com o que a autora ia falando aqui, o que a Virginia Woolf ia discutindo aqui, eu ia me identificando muito. E foi a partir daí que eu fui pensando e comecei a pensar em condições diferentes entre homens e mulheres. Eu já estava na graduação, no fim da graduação em letras, e foi aí nesse momento que eu começo então a pensar na importância do feminismo e na necessidade do feminismo, e começo então a partir daí, começo a fazer leituras de forma muito pontual nesse primeiro momento, uma aqui, outra ali, e depois mergulhei de vez nas discussões na teoria feminista. Mas se tem um livro pelo qual eu me tornei feminista, foi esse aqui, Um Teto Todo Seu, tanto que vez ou outra, sempre que eu posso, eu indico esse livro para todo mundo. E aí comprei essa edição aqui da Nova Fronteira, que tem essas capinhas duras e que tem uma edição bem bonita aqui. Então eu gosto muito, muito desse livro. E esse aqui, eu geralmente não ligo de riscar livro, não ligo de marcar, mas esse aqui eu não deixo uma marcação nele, porque eu quero manter ele o mais intacto possível. Eu tinha uma outra edição, antiguinha, rabiscada, que eu acabei emprestando e não devolveram, mas agora eu tenho um novinho e que ele é mantido assim com todo carinho aqui na estante. Depois vamos para a Explosão Feminista. Esse aqui é um livro da Heloísa Buarque de Holanda, inclusive Heloísa Buarque de Holanda já veio aqui no canal, já deu entrevista aqui no canal. Quase morri de tanto nervoso, mas o importante é que ela veio. Temos uma conversa aqui com ela bem interessante, que ela vai falar sobre a vida dela, sobre a história dela com o feminismo. Então eu indico muito esse livro aqui da Heloísa Buarque de Holanda. Eu gosto muito da maneira com a qual a Heloísa Buarque de Holanda escreve e pensa os livros relacionados à literatura e ao feminismo. Ela foge, a gente vai pegando... Eu tenho vários livros da Heloísa Buarque de Holanda e a gente percebe que tanto nos livros que ela fala de feminismo, quanto nos livros que ela fala de literatura, ela tem muito isso de querer fugir de uma norma, de fugir de uma regra.
Então eu tenho aqui que escrever um livro de forma muito acadêmica, então colocar resumo, depois colocar introdução, depois colocar tudo de modo muito linear, assim, primeiro teoria, depois análise. Então a Heloísa Buarque de Holanda, ela pensa de forma muito fora do padrão, e eu acho isso muito legal, assim, quando a gente pega livros bons, com densidade de pesquisa, livros bem feitos, mas que não necessariamente são aqueles livros que são muito dentro da caixinha, assim, que sigam muito uma regra da academia. E ela falou sobre isso, inclusive, quando ela veio aqui, que ela tem muita dificuldade de querer, de seguir, de fazer um pensamento científico exatamente como as instituições pedem, que ela sempre tenta pensar meio à revelia. Então, e eu gosto desse livro especificamente, que ela vai falar sobre um feminismo mais contemporâneo, sobre um feminismo que surge aí na passagem do século XX para o XXI. Então ela vai explicar sobre como que se caracteriza o feminismo hoje. Ela vai falar sobre esse vínculo com a internet que a gente tem, com as redes sociais, sobre a importância das hashtags para poder organizar aí, para poder meio que reunir o movimento. Então ela fala basicamente sobre o feminismo que se constitui aqui no século XXI e que ela, enquanto uma pesquisadora já de mais de 80 anos, já nem achava que isso aconteceria. Então ela acompanhou aí um feminismo da década de 70, da década de 80, e quando isso meio que dá uma mornada ali na década de 90, ela acha que não vai ter mais nenhum feminismo com tanta força, e ela fica feliz e fica muito surpresa que esse feminismo tenha surgido tão forte no século XXI, e também pelo fato de que hoje o feminismo ele meio que não pertence mais a um grupo específico de pessoas. Então ela fala de maneira muito positiva sobre como que é bom a gente tem meninas falando sobre isso, meninas de 13, meninas de 14 anos, então a gente não tem mais uma dona do feminismo, não é mais necessariamente a acadêmica, a mulher altamente escolarizada, a mulher de classe média alta que tem acesso ao pensamento feminismo, é a mulher que tem interesse, que busca e que tem acesso aí a uma rede social, muitas vezes consegue se informar sobre feminismo muito bem. Gente, é isso. Vimos aí 10 obras para a gente constituir uma biblioteca feminista, para começar a construir nossa biblioteca feminista. Se eu não falei de alguma obra que você acha muito importante, por favor, deixa aqui nos comentários. Quem sabe já sai até uma parte 2 desse vídeo para a gente fazer uma biblioteca grande aí, feminista. A gente já junta conteúdo e já faz uma baita biblioteca feminista. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!